Bom dia a todos, amigos do coração, companheiros queridos que nos auxiliam sempre, nos dando sustentação e nos dando no sentido de trocarmos esta vibração gostosa que nos tranquiliza, que nos equilibra nas manhãs, no horário em que nos reunimos para realizarmos Gênese no Lar. 15 de outubro de 2020, reunidos pelo carinho, pela bondade, pela misericórdia do Pai Maior, o Pai da vida, amparados pelo meigo Rabi da Galileia, que tem nos ofertado o seu amor, que poderíamos dizer infinita misericórdia, porque emana diretamente de Deus. Gratos pela companhia dos bons espíritos, por aqueles que tutelam nossa jornada. Iniciaremos agora as reflexões da manhã, um dia gostoso, para nós aqui do sul de Minas, chuvoso, o que nos dá muita alegria. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 4, a realeza de Jesus. O reino de Jesus não é deste mundo. Isso todos compreendem. Mas sobre a terra ele não terá também uma realeza? O título de rei nem sempre exige o exercício do poder temporal. Ele é dado por consenso unânime aos que, por seu gênio, se colocam em primeiro lugar em alguma atividade, dominando o seu século e influindo sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, que nasce do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem muitas vezes maior preponderância que a rei dos coroados? Ela é imperecível, enquanto a outra depende das circunstâncias. Ela é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto a outra é, às vezes, amaldiçoada. A realeza terrena acaba com a vida, mas a realeza moral continua a imperar sobre tudo depois da morte. Sob esse aspecto, Jesus não é um rei mais poderoso que muitos potentados? Foi com razão, portanto, que ele disse a Pilatos: Eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Observamos no texto do Evangelho, tratando da realeza em dois planos. No plano material, que nem sempre essa realeza condiz com a missão, com o propósito daquele que, de uma forma ou de outra, assume um destaque no mundo. No entanto, quando a realeza é tratada a nível de progresso, a nível de moral, ela se conduz de forma diferentemente daquela que influencia somente no mundo. Diz também para nós que esta realeza moral, ela é construída ou nasce do mérito pessoal. Então a moral é passado para nós uma mensagem de que ela é construída, elaborada, com a vivência, com o aprendizado, com o amor que vai adquirindo maioridade em si mesmo, e esta maioridade é distribuída mancheias na humanidade. E essa preponderância que se dá de Jesus
sobre todos os coroados e potentados no plano físico, nos faz pensar um pouco mais. Nos é nosso pensamento induzido a pensarmos naquilo que ocorre na temporalidade, mas que aqueles que despontam passam a ser conhecidos nos séculos vindouros sobre a influência e até o progresso que ele, de certa forma, deixou cair sobre a humanidade, um trabalho pessoal de difícil realização. Vemos aqui citado o rei ou o príncipe dos filósofos. Lembramos, dentre muitos, de Sócrates, que influenciou não somente o seu século, mas todos os outros séculos. Pintores, Van Gogh e tantos outros, músicos, mas somente um, e é Jesus, fez a diferença não no seu próprio século, mas no planeta, porque o próprio calendário passou a ser conhecido em todo o nosso planeta como antes e depois de Jesus. Mas o meigo, amigo, mestre, pastor, companheiro, ele já atuava no nosso orbe, conforme conhecimento que nos foi trazido por Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Porque diz ele no livro que Jesus trabalha no planeta desde o instante em que o orbe se desprendeu do Sol e foi entregue nas mãos amorosas de Jesus. E nos traz a seguinte informação: Jesus, com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopo da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe, que a sabedoria do Pai deslocara do Sol para as suas mãos augustas e compassivas. Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa na qual o seu coração havia de expandir-se. Quando presente no orbe, já em trabalho, já em sua missão divina, ele combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Ao nos depararmos diante da história, vemos que o homem pouco se incomodou com esta mensagem do divino amigo, pois que o clero da religião dominante sempre fez questão de renovar as práticas exteriores, as falsas interpretações, e com um intuito somente, deformando a mensagem do amigo incondicional, trouxe de volta todas as práticas exteriores, todas as falsas interpretações, para manter o homem e, consequentemente, a humanidade sob o jugo da religião que abusa até os dias de hoje dessas práticas exteriores. Jesus tem e terá para nós a missão de encaminhar a humanidade terrestre ao bem, disponibilizando condições para que o ser humano evolua tanto em conhecimento quanto em moralidade. Ele tem por missão divina transmitir a nós outros que teimamos em permanecer em nossas crenças atávicas, místicas, traduzindo ainda em nossa conduta essas práticas exteriores, essas falsas interpretações que tanto mal nos faz, contrariando aquilo que foi exemplificado e ensinado pelo mestre amigo, que é a transmissão ao homem ou aos homens do pensamento de Deus. Sua doutrina, em toda a pureza, pode sempre exprimir o seu pensamento. Por isso que Jesus disse e alertou: cuidado, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Esta imagem para a reflexão está em A Gênese, trazida para nós
por outro amigo, que é o mestre leonês Allan Kardec. Ainda um pouco mais daquilo que nos é passado no livro A Caminho da Luz, a vinda do Cristo mostra que a humanidade, quando de sua estada por aqui, já estava em condições de receber ensinamentos superiores. Começava há 2000 anos atrás, um pouquinho mais, a definitiva era da maioridade espiritual em se tratando da humanidade terrestre. Uma vez que Jesus, com sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Lembremos então uma outra mensagem de Jesus, quando ele disse: "Eu não vim destruir a lei, mas fazê-la cumprir-se, desenvolvê-la, para que possam os seus corações acalmarem-se e confiarem naquele que é o dispensador de todo bem, de todo amor, em toda a sua própria eternidade, que é Deus, o nosso Pai." E deixou-nos os 2 mandamentos por ele proferidos. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É a lei de amor na sua mais profunda pureza. Amar, e amar amando ao outro, a Deus acima de tudo, a si próprio e a tudo que faça no decorrer de nossa caminhada evolucional. Naquela época em que ele aqui esteve, e me parece que até os dias de hoje, o mundo estava e continua mergulhado numa miscelânea de ideias religiosas. Vemos, por exemplo, o nosso próprio movimento espírita, que transformou não somente o pensamento de Jesus, os ensinamentos de Jesus, mas também toda a obra de Kardec em textos de livre interpretação. E aí, como nos alertou Kardec, cada um cria seu próprio sistemazinho. Outro dia ouvimos um comentário, creio que aqui mesmo no nosso estudo, de que um professor, fazendo um comentário com a sua aluna, disse: "Olha, os espíritas são politeístas, porque eles adoram fazer prece para tudo quanto é espírito. É o sistema criado no movimento." E não é criado no próprio movimento, é trazido de outras vivências que já tivemos. Ao invés de orarmos pelos santos das igrejas, estamos orando e pedindo aos santos eleitos no próprio Espiritismo. E isso nos faz, de uma certa forma, entre aspas, politeístas. Cuidemos disso. A mensagem de Jesus é clara, é pura. Amar a Deus sobre todas as coisas. E nisso está embutido a ideia da adoração. Cada povo, cada religião vai criando dentro de si mesma uma nova fonte de vaidades e costuma salientar muitos cultos religiosos, cultos estes aparecidos no próprio Oriente, trazidos para o Ocidente, e o homem, por não confiar em si mesmo, por não entender a necessidade de desenvolver a fé raciocinada para que tenha confiança no Pai, em se tratando de fé divina, e confiança em si mesmo, em se tratando de fé humana. E caminhamos como fracos diante de um terreno franco de dissolução e totalmente imoral. E nesse caminhar fraco, quedamos juntamente com o orgulho, egoísmo, vaidade, intolerância que carregamos em nós por permitirmos que elas façam morada em nosso coração. O Cristo veio trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Sua palavra
sempre mansa e generosa, reunia em seu entorno os infortunados e pecadores. Ele escolheu, por sua própria realeza, imperar nos ambientes mais pobres, mais desataviados, para viver com intensidade as suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensava o cenário suntuoso dos aerópagos, dos fóruns, dos templos, para fazer-se ouvir em sua misteriosa beleza. A mensagem cristã causa impacto, porque ela é totalmente límpida e cristalina. Ela é livre de fórmulas iniciáticas ou criadas pelo próprio homem. Ela é livre de manifestações de qualquer tipo de culto externo. E ela não conjumina com interpretações vazias as interpretações teológicas. O ensinamento de Jesus não se reveste de qualquer fórmula complicada, guardando, embora com isso, o devido respeito a todas as escolas de revelação da fé com o seu próprio colegiado. Notamos que em sua própria realeza Jesus desce da altura, da sua imensa altura, a fim de libertar o verdadeiro templo, que é o templo do coração, para que a semente, ao ser plantada, venha a vingar-se em si mesmo e aponte-se como uma árvore frondosa, que é o templo do coração, que passa a ser possuído, dominado por um imenso amor, com toda a sua sublimidade de luz. E através daquilo que entendemos enquanto espíritas, que tentamos ser, quando nos fala o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, compreendemos então a necessidade de vivenciarmos diuturnamente a fraternidade, o amor, de estarmos em busca do conhecimento, para que esse conhecimento, aliado ao fraterno, ao amoroso, possamos enxergar que o Mestre não exige de nós outros que nos façamos heróis ou santos, que nos transformemos da noite para o dia, mas que façamos da nossa vida uma longa luta interior para que nos transformemos dia após dia, talvez mais lento do que desejaríamos, mas com certeza, com segurança. Ele não nos pede milagres e nem nos reclama, ou reclamou, ou reclamará do impossível. Basta, para o dia de hoje, suas próprias preocupações. Viver o futuro como temos feito, pensando em tudo que virá a acontecer conosco, é vivermos mais do que nunca o presente com as nossas próprias dificuldades, vencendo-as, combatendo-as com as armas de que a doutrina espírita, a mensagem cristã nos oportuniza: amor, compreensão, fraternidade e até a liberdade de pensar e exprimir, sempre sob o comando da mensagem amorosa de Jesus. Mestre Jesus, quando trouxe a sua mensagem, veio para esclarecer o Velho Testamento, mas trouxe exposições não somente teóricas, mas práticas, que visa fazer com que o discípulo, o seguidor, o apóstolo verdadeiro, tão somente siga o exemplo e com isso aperfeiçoando a si mesmo e dedicando também transferir esse aperfeiçoamento àqueles que estão ao seu redor.
e agindo assim, vai se desdobrando para elaborar edificações em que, transformadas, serão a base para termos conosco, em definitivo, o Divino Mestre, em toda a sua mensagem esplendorosa dirigida ao impermanente no plano físico que é o Espírito. Nesse sentido, é importante compreendermos cada vez mais, cada vez melhor o cristianismo e entendermos a síntese dentro de sua própria simplicidade e luz, fugindo dos sistemas religiosos antigos, das expressões fragmentárias de verdades sublimes. Busquemos não o fragmento, mas a pujança do conjunto da mensagem cristã, para que possamos traduzir em nós a imorredora palavra, mensagem de Jesus, nosso mestre, médico, pastor de nossas almas e amigo incondicional. Para que isso ocorra, devemos buscar, antes de tudo, o modelo nos exemplos do Mestre, da sua realeza magnânima, porque o Cristo tão somente nos ensinou, de forma simples, o amor, a humildade, nos apresentando com isso o grande segredo que corremos atrás, que é o segredo da felicidade espiritual. Mas isto só é possível desde que, de forma imprescindível, venhamos a desenvolver, pouco a pouco, em nós, a edificação das virtudes que trazemos latentes em nosso bojo. E assim, caminharemos, porque caminhando com Jesus, saberemos enfrentar nossas dificuldades, nosso próprio calvário de dores, e vitoriosos no momento oportuno, poderemos dizer: Jesus é o meu mestre. Queridos amigos, com essas reflexões que têm por objetivo tocar de forma profunda, simples, nossos corações, finalizamos o nosso encontro desta manhã, rogando sempre a Jesus, aqueles que nos confortam e reconfortam, que permaneçam conosco para que não venhamos nos distrair com o chamamento da matéria e que possamos de verdade focarmos na realidade de espíritos imortais, que muitas reencarnações ainda teremos que viver para iniciarmos a nossa jornada rumo ao alto, a caminho da luz, e prontos para seguirmos adiante, fortalecidos no amor de Jesus, fortalecidos em nossa própria coragem e redimidos por tantos erros que já cometemos e que ainda cometeremos. Um beijo em cada coração generoso que aqui está conosco, e me despedindo, só posso deixar a todos abreijos. Muita paz em nossos corações.